E aí, povo de Cristo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um NSDC Cast, bem-vindo à nossa casa. Eu sou o pastor Jackson Goulart, sou Jackson Goulart, né? Pastor veio depois, né? Antes de qualquer cargo, encargo, Deus já nos conhecia pelo nome, né, meu amor? Exatamente. Então, eu sou Jackson Goulart, líder e pastor aqui do movimento Nós Somos de Cristo, e tá aqui comigo minha fiel escudeira de sempre, minha esposa, Cibele. Você tá bem? Cibele Goulart, tô bem, graças a Deus. E você, meu bem, você está feliz? Claro, sempre feliz. E hoje é um dia muito especial. A gente aqui tá privilegiando e, cara, honrando muito uma galera que tem feito muita diferença aqui na nossa região. É verdade. Que tem sido levantada por Deus para tocar a nossa região, a nossa cidade e, a partir daqui, tocar nossa nação, tocar o mundo. E é muito gratificante, muito honroso para nós poder receber hoje Felipe Galvão. Prazer, gente. Irmãozão, seja Obrigado muito bem-vindo. pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui, batendo esse papo, podendo compartilhar um pouquinho acerca do que Deus tem feito e gerado dentro da nossa realidade. E para mim é sempre bom estar perto de pessoas que fazem algo relevante na cidade, né? Assim como vocês falaram. E eu acredito muito no ministério de vocês, naquilo que vocês têm carregado e semeado durante esses anos aqui na nossa região, aqui na nossa cidade de Sorocaba. Então, para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, participando desse podcast. Que legal. Amém. Cara, acho que hoje é a primeira de muitas mesas. Se Deus quiser, a gente vai ter. Mas já no casamento do Matheus e da Aimee, eu falei pra você, ó, já amo a sua vida só pelo que eu ouço eles falarem de você. Eles são queridos demais. Eu espero que eles tenham falado bem, né? Sim, com certeza. Espero que eles tenham falado bem. E o Matheus e a Aimee também são pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. E eles sempre falam também sobre vocês para mim. Então, esse carinho e admiração é recíproco, com certeza. Amém. E para quem não te conhece, nós também estamos aqui, primeira mesa nossa. Se apresenta, quem é o Felipe, enfim. Bom, meu nome é Felipe, né? Tenho 25 anos de idade, sou pastor desde 2018 dentro da Igreja Quadrangular. E desde 2019, Deus ele tem colocado algo no meu coração a respeito da juventude da minha igreja. Então a gente começou um trabalho em 2019 que é o Shift. E antes disso eu comecei a rodar assim, em algumas cidades com os meninos da banda, que a gente também tem um ministério que é um ministério de adoração. E também antes disso também eu tive o privilégio de viver 12 anos da minha vida no Japão, juntamente com os meus pais, que são pastores missionários. Então, acredito que, resumidamente, esse sou eu. Nesse momento, não é casado. Não, sou solteiro. Pastor Legal. solteiro. Que é, de certa forma, não vou dizer que é comum, mas é normal na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Sim, a gente não tem isso como um pré-requisito para o pastoreio, né? Acredito que tem algumas igrejas que colocam isso como um requisito. E na Igreja Quadrangular, institucionalmente falando, a gente não tem esse tipo de problema. Então, um solteiro pode ser ordenado pastor. Então, eu sou pastor solteiro. Legal. Você nasceu em Sorocaba, não? Não, eu nasci na cidade de Assis, interior de São Paulo, mas eu não morei muito tempo lá não. Com 2 anos de idade, eu fui para o Japão. Eu fiquei dos 2 aos 14 anos. Aí eu voltei pro Brasil, aí meus pais decidiram... Aos 14. 2 aos 14, uau. Dos 2 aos 14 anos eu tive por lá. Então, minha infância toda e parte da adolescência foi lá. Aí nós voltamos, aí os meus pais acharam por bem a gente ir para Mato Grosso do Sul, né, que a minha avó morava lá numa cidade chamada Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A gente foi para o interior do Mato Grosso do Sul, ficamos lá durante 1 ano. E aí fomos para Jundiaí, ficamos um tempo em Jundiaí e agora faz 5 anos que nós estamos aqui na cidade de Sorocaba. Então eu tô meio rodadinho, né? Já andei algumas cidades por aí. Legal. Lá no Japão, vocês foram em família e foram para quê? Lá para trabalhar? Como Sim, que foi? a princípio, né? Os meus pais eles foram a trabalho. Você é descendente? Sou descendente. Japonês. Minha parte materna assim carrega descendência japonesa.
E aí os meus pais, recém-casados, eles decidiram ir lá para trabalho. E aí a minha mãe, ela engravidou, né? E eles vieram me ter aqui no Brasil. E quando eu tinha 2 anos de idade, né? O meu pai, ele sentiu um chamado da parte de Deus para a nação japonesa. E ele decidiu, né, largar as coisas que ele tinha aqui no Brasil e tá assumindo esse desafio como um pastor ali numa cidade chamada Hamamatsu. Então eles ainda estão lá? Não, hoje nós estamos todos aqui. Tá. Seu pai, inclusive, é o pastor da Meu pai, primeira ele é igreja do Evangelho Quadrangular em Votorantim. Tá. Sim. Aí nós fomos em família, né? E quando nós decidimos voltar para o Brasil, também foi em família. Então nós três Entendi. voltamos juntos, né? Você não tem irmãos, então? Não, sou filho único. Sou filho único. Legal. E como que foi a adaptação de vocês quando vocês vieram para cá? Porque você, na verdade, praticamente cresceu lá, né? Sim. Foi desafiador. Foi bem desafiador. Você já veio falando português? Sim, como os meus pais, eles tinham essa clareza de que aquele tempo no Japão seria realmente um tempo, né? Seria algo temporário. Eles decidiram me matricular numa escola brasileira. Então lá eu tinha contatos com brasileiros, né? Por conta da parte de educação, se eu fosse educado numa escola japonesa, quando eu voltasse, né, eu ia voltar atrasado e isso ia me prejudicar, né, aqui no Brasil. Então os meus pais sempre tiveram esse cuidado de me colocar numa escola brasileira lá. Então, com relação a isso, a adaptação foi tranquila, né? Então, assim, a minha igreja mesmo, ela era de 80% de brasileiros e 20% japoneses. Então, a gente tinha alguns cultos voltados para os japoneses e nos cultos que eles iam, por exemplo, o culto de domingo, a gente tinha um sistema de rádio, que eles colocavam rádio e tinha a tradução simultânea ali na hora do culto. Então, conforme meu pai ia pregando, tinha um tradutor traduzindo para eles no rádio, no fone. E eles tinham acesso à pregação dessa maneira. Mas a igreja lá, ela era formada dessa maneira, né? 80% de brasileiros e 20% de japoneses. E quais que eram os desafios de evangelizar os japoneses? Porque brasileiro e japonês são culturas, né, muito diferentes, né? Pelo que eu percebo, posso estar errado, você me corrige, é bem difícil evangelizar, né, os japoneses. Demais. O Japão, acho que até hoje, né, na verdade até hoje, ele faz parte da janela 1040, né? Que são aqueles lugares difíceis de você fazer missões. E o Japão, ele não é um país evangelizado, assim. Eles têm uma cultura, que nem vocês falaram, que é muito forte. Então, para você conquistar a confiança de um japonês, leva-se gerações. Não é algo assim rápido, né? Então, não é que nem o brasileiro que conheceu já coloca dentro de casa. Não é. Que na fila do ônibus já vira melhor amigo. Na fila do ônibus a gente já faz amizade. Lá não. Lá, para você conquistar a confiança assim, de um japonês é muito difícil. Então, para você evangelizar um japonês, leva-se tempo. Assim. Eu tenho histórias assim que meus pais ficaram, sei lá, durante 5, 6 anos investindo em uma família. Nossa. E correndo o risco dessa família ainda não ser ganha para Jesus, né? Então, é um desafio diferente, né? É algo bem, bem diferente, porém, a gente tem um contraponto, né? Que quando uma família japonesa aceita Jesus, aí ela tomou uma firme posição, decidiu, de fato, seguir Jesus e não abre mão disso. Uau, se torna inabalável. Sim, não, Exato. né? Se é. Exato. Eles não são volúveis, né? Naquilo que eles acreditam e tudo mais. Então, tem esse desafio. Eu acredito que na época dos meus pais, o Japão ele era composto por 0,03% da população cristã, incluindo católicos, né? Então, é uma porcentagem bem, bem abaixo, assim, bem baixa, né? Mas é isso que eu falei. A partir do momento que um japonês ele decide seguir Jesus, ele decide pro resto da vida.
Porque ele não decide por uma influência, Não. né? Ele decide por uma convicção Uma mesmo, né? convicção. E aí Exato. se torna muito mais forte, Exatamente, exatamente. E uma das maneiras, assim, que era uma das estratégias que os meus pais usavam nesse processo de evangelização, né? De ganhar os japoneses para Jesus, era através do sobrenatural. Porque é uma cultura que acredita muito nisso. Nesse lance de sobrenatural e tudo mais. Então, os meus pais usavam dessa ferramenta também na hora de evangelizar. Eu ia Que perguntar demais. exatamente isso, porque, nossa, eu tinha uma percepção totalmente contrária a isso. Porque como o japonês ele é mais frio emocionalmente, mais racional, eu imaginei que esse fluir no espírito fosse mais difícil, e não? Então, é um pouco difícil por conta da fé, mas ali, né, na nação japonesa, envolve algo que é muito tipo de espírito, sabe? Então, por exemplo, quando você olha os desenhos do Japão, você vê isso nitidamente, claramente, né? Esse envolvimento de, tipo, eles acreditam em demônios, acreditam em sei lá, pessoas que carregam um poder e tudo mais. Em Então, deuses mesmo? Em deuses, tem uma série de deuses que eles acreditam. Então, quando a gente linkava isso com o poder de Deus, então, por exemplo, quando eles iam no culto e tinha, por exemplo, uma manifestação demoníaca e eles viam aquilo com os próprios olhos, eles falavam, pô, acho que existe algo aqui, né? Então, despertava uma curiosidade e isso servia como uma porta de entrada para o evangelho. Eles olhavam para aquilo e falavam, cara, isso daqui não é natural, isso daqui foge do comum, né? Então, isso abria um portal para que a presença de Deus viesse e fizesse a diferença na vida daquele indivíduo, na vida daquela pessoa. Que demais. E seu pai plantou essas igrejas lá? Sim, meu pai plantou 3 igrejas por lá, nesse período que nós Na mesma ficamos lá. cidade? Não, em cidades diferentes. Uau. Uma em cada cidade. E elas continuam ativas? Elas continuam ativas, 3. Elas bênção. continuam ativas. Que bênção. Meu pai ele fez esse processo de transição de uma maneira saudável, né? Que legal. Foi bem legal. Foi Eu lembro... Não, Pode falar, perdão. pode falar. Não, foi outro brasileiro que assumiu depois do seu pai, ou foi japonês já? Então, teve um casal brasileiro que assumiu a segunda igreja do meu pai. E aí teve um casal brasileiro também que assumiu a primeira igreja. E a terceira igreja foi uma boliviana chamada Jenny. Uau. Ela assumiu junto com o marido. Então, foram essas nacionalidades, né, que a Jenny caminhou com a gente durante um tempo, teve esse processo de preparação, e aí o meu pai passou essa terceira igreja, que fica na cidade de Iaizu, para a Jenny, e hoje ela está como pastora lá, e tem tocado o projeto, tem feito a igreja dar sequência àquilo que foi plantado há anos atrás. E lá era a igreja quadrangular também? Sim, as 3 são igrejas quadrangulares. Ligadas aqui, ou eles acabam sendo independentes lá? Sim, a igreja quadrangular, ela funciona diferente em cada país. Então, por exemplo, a igreja brasileira administra de um jeito e isso não é tipo um padrão para a igreja japonesa. Entendi. Né? Então, a igreja japonesa não tem vínculo assim com a igreja brasileira. As duas Ela acaba atuam... sendo uma missão daqui? Não. Porque a quadrangular, ela foi fundada, na verdade, por uma americana, né? Chamada Aimee Semple McPherson. Então, ela que trouxe essa visão e ela se expandiu ao redor do mundo. Então, a gente tem um conselho global, mas administrativamente falando, cada país tem autonomia para administrar a igreja da maneira que bem entender, né? Uhum. Então, aqui a gente tem um presidente nacional, que é o pastor Mário de Oliveira, e aí a gente tem as pessoas que estão abaixo dele nesses cargos administrativos. Até porque a questão cultural também atinge gestão financeira, né? Então, Sim, cada país tem uma forma cultural de gerir as finanças, Exato, né? Exatamente.
Então, não é estabelecido um padrão, assim. Não. Varia de acordo com a realidade, enfim. De cada país, Sim, né? realidade de cada país. Por que igreja quadrangular? Sim, é porque a gente acredita num evangelho que se divide em quatro etapas. Então, a gente tem o símbolo da cruz na cor vermelha, que diz respeito a Jesus Cristo salvo. Aí a gente tem a pomba na cor amarela, que diz que Jesus ele batiza com o Espírito Santo. Aí a gente tem o cálice na cor azul, que significa que Jesus cura. E a gente tem a cor púrpura na coroa, que significa que Jesus Cristo voltará. Então, o evangelho quadrangular, ele se divide, né, nessas quatro crenças, né? Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele voltará. Então, quando a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela teve essa visão, ela dividiu essa visão nesse evangelho quadrangular, né? E ela pregava acerca disso, né? Então, a gente tem relatos na cidade de Los Angeles que as pessoas, antes de levarem os enfermos para o hospital, levavam no culto da Aimee. Então, tipo, isso era tão latente, né? Tão real na vida dela, que antes dos enfermos irem para o hospital, eles iam para o culto, porque eles enxergavam ali uma possibilidade de eles serem curados por Jesus. Uau. Mas, enfim, voltando do Japão, como foi sua adaptação aqui à igreja brasileira, como que você ao próprio país? Então, em termos de país, né, eu não tive tanta dificuldade com a língua, porque meus pais eles sempre tiveram isso de voltar para cá, então eu sempre tive contato com a comunidade brasileira mesmo estando no Japão. Então foi tranquilo para mim. Agora, com relação a cidade, né? Eu saí de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e fui para uma cidade de 25 mil habitantes. então, poxa, foi um choque, né? Mas, como eu era novo também, eu acabei fazendo amigos lá e, enfim, consegui me adaptar também facilmente. E com relação à igreja brasileira e a igreja japonesa, existe uma diferença, né? E eu vejo que a igreja brasileira, especialmente hoje, né, mas eu acho que isso já vem sido construído desde a minha adolescência, vive algo assim muito precioso da parte de Deus, né? Então a gente vê, eu cheguei na época onde o evangelho dentro da nação estava se expandindo, né? Estava crescendo. Então isso para mim foi bom também nessa parte de adaptação, porque eu via que existia ali um sopro divino, né? Um sopro de Deus com relação ao evangelho. Então, eu vi essa chave virar. Tipo, quando eu entrei na escola, às vezes era meio desconfortável você falar que você era cristão, né? Mas em pouco tempo eu vi isso mudar, assim, dentro da nação. Por conta do avanço mesmo da igreja e do crescimento do evangelho na nação brasileira. Então, em termos de igreja, eu também não tive tanta dificuldade por conta desse avanço. Eu vi uma igreja em crescimento, vi uma igreja apaixonada por Jesus, porque o brasileiro tem disso, né? Da paixão, né? Então, a gente vê o brasileiro adorando e é diferente, né? Então, a gente olhava lá para os japoneses todos, tipo, quietos, assim, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade, porém da maneira deles. E quando eu cheguei no Brasil, a galera, tipo, uau, tipo, selvagem na adoração. Eu, caramba, pô, que legal e tal. Então, Não te assustou isso? não me assustou, assim. Eu achei diferente, né? Mas não me assustou e eu levei isso como algo positivo. Poxa, olha que demais, né? Como eles adoram, como que Deus faz aqui na nação brasileira. Eu vi aqueles pregadores pentecostais, sabe? E eu admirava aquilo. Falava, poxa, que legal, diferente daquilo que eu tô habituado, daquilo que eu via no Japão, mas eu achava incrível, assim, a maneira como Deus ele se movia no meio dessa paixão, no meio dessa entrega que eu enxergava no Brasil. E falando em chave virar, como que...
porque você é filho de pastor, né? Mas como que foi seu relacionamento com Deus? Como é que foi essa mudança de chave para que você entendesse realmente seu propósito, o que Deus tinha para você? Como que Jesus te resgatou, assim, sabe? Porque a gente vai dizer mais para frente do shift, de coisas ministeriais, né? Mas como que isso nasceu antes, né? Porque a gente fala muito de... Sou filha de pastor, tava ali na igreja e tal, mas... quando que virou a chave? Quando que a foi chave encontro com virou? Jesus, né? Então, eu tive alguns encontros com Jesus que marcaram a minha vida, né? O primeiro deles, eu tinha 7 anos de idade, que a minha igreja, naquela ocasião, estava vivendo algo precioso da parte do Senhor. E eu via minha mãe orando pelas pessoas, assim, e eu via as pessoas tendo alguma reação com relação à oração da minha mãe. Então, eu via as pessoas chorando, né? Eu via as pessoas, às vezes, caindo no chão e falando em línguas e tal. E aí, eu puxei o vestido da minha mãe assim e falei, mãe, também quero sentir isso. E aí, ela, junto com outras pessoas ali da igreja, elas oraram por mim, eles oraram por mim. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Uau. Quando eu tinha essa idade, 7 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei chorando, assim, por horas, assim. Horas tendo um encontro com Jesus. Que demais. E essa foi a minha primeira experiência com Deus. E eu cresci, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai, tende a entender melhor as coisas. Mas chegou um determinado período da minha vida, acho que na fase da adolescência, que a gente estava sendo cristão ali, eu estava sendo cristão por tabela, né? Eu nunca fui um menino assim que, vou chutar o balde e fazer tudo que tem de errado. Mas eu ia na igreja e, aquilo se tornou algo rotineiro, né? Um hábito, algo rotineiro. Não tinha um propósito ainda. Não tinha. E aí, em 2016, eu fui numa conferência do pastor Randy Clark, né, um evangelista canadense, onde, nessa conferência, no último dia, ele falou sobre transferência de unção, e ele quis começar pelos filhos de pastores. Falou assim, Deus está entregando algo específico para quem é filho de pastor. Se você é filho de pastor, vem aqui. E eu lembro que eu fui um dos primeiros, assim, porque... eu, na cadeira mesmo, cara, comecei a sentir uma eletricidade, assim, passando no meu corpo. E eu falei, cara, isso daqui não é normal. Tem algo acontecendo, Deus tá me tocando. E eu fui. E aí o Rain, ele orou por mim, colocou a mão na minha cabeça. E eu, caí debaixo da unção, assim, e fiquei ali por horas. Aí, a hora que eu me dei conta, eu falei, cara, preciso levantar. E eu não conseguia levantar. Eu olhava para os meus amigos que estavam perto de mim. Falava, eles olhando assim pra mim, cara, o que você tá fazendo, cara? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu, cara, só tentando levantar e eu não conseguia. E esses caras, eles tentaram me levantar e também não conseguiam, porque eles também, tiveram uma reação, de unção do riso. Eu lembro que tava muito forte naquele lugar. E, enfim, esse foi um encontro forte que eu tive com Deus. E a partir desse momento... Deus ele começou a me despertar para algo sobrenatural, assim. Então eu comecei a viver um cristianismo que era algo que fugia do comum. Eu lembro que eu comecei a ter experiências de cura, né? Eu lembro que a primeira mulher que eu orei por cura foi nessa época, onde o Randy Clark ele falou assim, você que está doente, ergue sua mão, que as pessoas vão orar por você e tal. E a mulher que estava do meu lado, ela ergueu a mão. Eu perguntei para ela, falei, qual que é a sua doença? Ela falou, eu tenho câncer. Uau. Aí eu, puxa vida, podia ser uma dor de cabeça, né? Podia ser uma dor de cabeça, algo desse tipo. E ela tinha câncer e eu orei por ela e eu falei assim, pega meu telefone porque eu quero saber se Deus te curou. Vai fazer os exames e eu quero saber se Deus te curou. E aí eu telefonei para ela dias depois e realmente ela tinha sido curada. Uau. Naquele dia. E aí eu lembro que eu comecei a exercer isso de alguma maneira, né? Porque eu acredito que aquilo que Deus dá é como se fosse um músculo que precisa ser desenvolvido, né? E eu lembro que eu começava a desenvolver isso no meu dia a dia. Eu falava, Deus, fala comigo sobre algo que está acontecendo aqui no ambiente. E eu comecei a
a desenvolver esses dons de palavra de conhecimento, de cura. E aí eu lembro que nos cultos, né, chegava gente com o braço engessado, nós orávamos e arrancávamos o gesso. A gente viu surdo voltando a ouvir, né? E Deus me usando nessa parte através, né, daquilo que eu tinha recebido naquele dia. Que incrível. Por transferência de unção. Então, acredito que essa foi uma virada de chave importante que aconteceu lá em 2016, para que o meu ministério, então, começasse a se desenvolver. Que incrível. E da onde que vai pra música aí? Da música, sim. Eu... Filho de pastor, né? Geralmente Tem que ajudar. Tem que fazer o que tiver para fazer. Tem que fazer. Então, você cresce meio que ali na bateria, né? Então, eu tive contato com a música muito cedo. E quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe, ela me colocou numa aula de piano clássico. Uau. Aí eu, tipo, cara, piano clássico, tá bom, né? E enfim, a minha mãe, ela é bem rígida, sabe? Aquelas mães brava. Japonesa, né? Sistemática e tal, gosta das coisas certinho. E eu lembro que ela me obrigava, assim, a estudar 40 minutos. Me obrigava a estudar 40 minutos antes de fazer qualquer coisa. Então, ela me colocava na frente do piano e colocava um despertador no piano, literalmente. E eu só podia sair de lá depois que o despertador tocasse. E eu lembro que eu não gostava, cara, porque a última coisa que uma criança de 6 anos quer é tocar Beethoven, né? Mas por causa dela, né, daquele posicionamento dela, eu acredito que foi fundamental para que eu estivesse vivendo isso que eu vivo hoje. E eu comecei como pianista, como tecladista ali. Não tinha muita ambição de cantar, porque eu era meio tímido, sou um pouco tímido ainda. Mas chegou um período que um ministro de louvor da igreja, que era meu líder de louvor na ocasião também, ele falou assim: Felipe, eu tive um sonho, e nesse sonho eu abri a case do meu violão, e no lugar do meu violão estava o seu violão. E eu sinto que está na hora de eu começar a passar algumas responsabilidades para você. E eu sinto que Deus, ele quer te usar como ministro de adoração, né? E aí eu dei esse passo de fé. Para mim foi um desafio, né? Por conta da timidez, e comecei a ministrar e, enfim, a liderar a adoração naquela época, que eu acredito que foi entre 2015 e 2016. Você tinha quantos também. anos, mais ou menos? 2015, Você lembra? 2016, puxa, eu sou meio Fazer ruim de as matemática. contas agora é mais difícil. Mas acho que eu tinha uns 17 anos, assim, mais ou menos. E aí eu comecei a me desenvolver como ministro de adoração, liderando a adoração na minha igreja. Aí no decorrer do tempo, assim, a gente foi sendo convidado para estar indo para outros lugares, e eu nunca quis, assim. Nunca foi algo assim que teve o meu coração, mas eu sentia que Deus, ele tinha me dado algo na adoração, e que isso precisava ser feito através de uma boa mordomia e servindo as outras igrejas também. E foi dessa maneira que a gente começou a rodar assim com a banda, a rodar com o Ministério de Louvor, abençoando as outras pessoas que estavam ali perto da gente. Mas o meu contato com a adoração foi dessa maneira. A partir disso. Foi a partir disso. E aí, desde então, eu também tive os meus encontros com Jesus, né? Na parte de adoração. Eu lembro que eu fui numa ministração de uma mulher chamada Heloísa Rosa. Sim. E aquilo também me marcou, a maneira como ela fluía. Sim. A maneira como E ela conduzia. parece ser também uma pessoa tímida, né? Talvez Sim. isso também pode ter mexido com você também, né? Sim, eu olhava para ela assim, eu falava, poxa vida, que incrível, né? Isso que Deus está construindo através da vida dela, nesse ambiente de adoração. E aí eu comecei a me aperfeiçoar dessa maneira, mas eu sempre tive dentro do meu coração essa questão de uma adoração para o Senhor, né? Então eu não tenho nada contra a adoração que serve a comunidade, mas os meus principais encontros com Deus foram através de uma adoração, né,
Vertical, né? Isso, exatamente, uma adoração vertical, assim. Então, eu acredito que em ambientes onde Deus é evidenciado, Jesus é evidenciado, as nossas vidas são transformadas para sempre. É. Né? Então, eu sempre carreguei essa responsabilidade de proporcionar para as pessoas um encontro genuíno e sobrenatural com a presença de Deus. Né? Porque até uma frase que tem me regido durante esses anos, né? Em meio à multidão, sempre existirá um lugar para dois. Um lugar de encontro com o Senhor. Então, eu sempre carreguei isso dentro do meu coração, em gerar para as pessoas esse lugar para dois, no meio da multidão, sempre gerar esse lugar para dois, onde Jesus te encontra e te transforma para sempre através da adoração, que é um veículo forte, né? Um veículo forte e poderoso. Amém. E o Shift, como que ele nasceu? Bom, o Shift ele nasceu em 2019. A gente, juntamente com uns amigos meus, a gente enxergou uma responsabilidade ali, né? Um dever de estar startando algo com os jovens da minha igreja. E a gente decidiu dar o pontapé inicial com o Shift, né? A gente até pensou no nome Shift, né? Que quer dizer mudança. Então a gente falou, cara, vamos trazer algo assim disruptivo. Isso que Deus tem colocado no nosso coração é algo que a gente entende que vai impactar e gerar mudança na vida das pessoas. Então por isso que a gente carrega esse nome. Amém. E aí em 2019 a gente deu esse pontapé inicial. Aí eu chamei um amigo meu que faz parte da liderança do Dunamis para pregar no dia. E foi incrível assim o que Deus fez, né? Eu lembro que surpreendeu a gente em todos os sentidos. A gente estava esperando um número de pessoas e, enfim, a gente estava começando um trabalho, né? Então, quando você começa um trabalho, você não tem tanta expectativa, né? Principalmente com relação ao número de pessoas. Você tem expectativa acerca do que Deus vai fazer, né? Sim. Mas com relação ao número de pessoas, você acaba não tendo muito. E naquele dia, tinham mais de 100 pessoas na igreja, assim. Então, a gente já enxergou a mão de Deus nisso e, enfim, teve muita cura, muita presença de Deus e foi incrível assim, o que Deus fez. E aí, na segunda-feira, eu fui para São Paulo almoçar com esse meu amigo, né? E ele chegou para mim e ele falou assim, cara, e aí, me conta os feedbacks. Eu falei, cara, o feedback foi esse. Fulano falou que foi curado disso, aquilo. E legal, tal, não sei o que tem, beleza. Aí ele chegou para mim e falou assim, e agora, Felipe, o que você vai fazer? Qual que é o seu próximo passo? Aí eu falei, cara, não sei, meu próximo passo é me preparar para o próximo culto. Aí ele falou assim, você não tem nenhuma visão? Você vai ficar fazendo culto atrás de culto? Você não carrega algo assim, dado por Deus, para que você dê continuidade naquilo que ele... Te confrontou, né? Ele me confrontou. E ele foi até... ofensivo, assim, sabe? Falou assim, cara, se você ficar fazendo cultinho atrás de cultinho, não fala comigo. Não vou querer ser seu amigo. Pesado. Você precisa de uma visão. Mas estava te empurrando, Tava né? me empurrando. Tipo, você precisa de uma visão da parte de Deus. Eu falei, cara, esse cara vai ver. Aí eu reuni os dois caras que estavam comigo. Eu falei, gente, é o seguinte, a gente precisa de uma visão. Vamos fazer um jejum. A gente ficou 3 dias de jejum. E aí, no terceiro dia de jejum, Deus falou com a gente. E ele deu uma visão de um grupo, assim, né? Deu uma visão de décadas para nós, para que a gente viesse, então, construir a partir dessa visão, né? E a gente entende que, através do que Deus tem feito ali dentro da nossa realidade, a gente vai ser posicionado numa plataforma onde a gente vai ser capaz de gerar transformação para as pessoas que nos rodeiam, né? Então, por isso que a gente faz o que a gente faz, por isso que a gente trabalha da maneira como a gente trabalha, porque a gente entende que aquilo que Deus ele te entrega não é algo especificamente para você, né? Mas que deve servir às outras pessoas. A gente tem que ser um rio que flua para que outras vidas transbordem. Então, o Shift nasceu a partir desse lugar, né? Um lugar de inconformidade e um lugar onde eu tive um amigo ali me confrontando e a gente buscou ali uma visão da parte do Senhor para que viesse abençoar, então, as pessoas que estão perto da gente.
Então a gente acredita nessa responsabilidade que existe na nossa geração, né, de dar continuidade a algo que já foi implantado, né, pelas gerações passadas. Nessa caminhada aí de décadas, que estação que vocês estão hoje? Cara, quando a gente pensou no Shift, a gente pensou em 3 estações, né, que é o despertar, o estabelecer e o transformar. Então a gente acredita que em 2019 houve esse despertar, né, e hoje a gente está na fase de estabelecer. Então a gente vinha numa pegada de culto mensal, né, onde a gente fazia os cultos uma vez por mês e era um culto assim que enchia bastante e a gente via as pessoas tendo contato com a atividade, mas não tendo contato com o corpo de Cristo, né? Então as pessoas elas tinham um encontro com Jesus, mas tipo não era algo que a gente conseguia trabalhar por ser algo mensal. Não tinha transformação, não dava tempo de... Exatamente. Estava muito espaçado, né? Estava muito espaçado. Então, a gente entendeu que estava na hora da gente transicionar. E aí, a gente transicionou para os cultos semanais. Então, a gente está trabalhando semanalmente. E aí, caiu o número de pessoas, mas a gente tem enxergado uma transformação. A gente tem construído algo que tem sido mais pautado numa visão, sabe? Então, a gente tem entendido que a gente está nessa fase, né? Na fase de estabelecer, na fase de nos posicionar, de firmar nossas estacas para aquilo que o Senhor deseja fazer futuramente. E o Shift não é um movimento, ele Não. é um ministério da Igreja Quadrangular, Exato. é isso? Ele é um ministério de jovens da minha igreja local. Da sua igreja local. Ele não tem em outras igrejas da Quadrangular? Não, é local mesmo. Legal. A gente faz algo local para as pessoas que estão ali na nossa comunidade, né? Na nossa igreja. E é só você que lidera o Shift? Sim. Legal. Hoje eu tô à frente do projeto, tem outras pessoas, né, que fazem parte do meu core, que me ajudam a liderar, mas hoje sou eu que lidero. Essa diminuição de pessoas é natural. Natural. É. É natural porque antes vocês eram um evento, né? Exato. Vocês tinham uma vez por mês, as pessoas sentem, vamos dizer assim, saudade, né? Um mês depois elas estão ansiosas pelo próximo culto. Sim. Quando você vai para o semanal, existe um filtro natural que começa a ficar quem realmente se conecta com o propósito, né? Então, assim, diminui a quantidade, mas aumenta realmente a qualidade, mas de gente que está realmente entranhada naquilo que vocês estão construindo. Isso é muito poderoso. Sim, eu vejo que existe... A multidão sai para começar a ficar discípulos, né? Exato. Então, eu vejo assim que hoje a gente mede sucesso talvez de uma maneira muito equivocada. Né? Então, exatamente. Então, assim, a gente olha para os números e a gente tende a entender que isso é um sinônimo de sucesso. Né? Mas sucesso, para mim, é um cara que eu peguei num ponto A e consegui levar ele até um ponto B através da minha liderança. Consegui pegar o cara e desenvolver o cara e formar esse cara e fazer com que esse cara fosse um líder bom, né? E hoje eu sei que tipo a gente está ali entre poucas pessoas, a gente deve ter umas 70, 80 pessoas, mas essas 70, 80 pessoas eu sei que eles vão para a guerra comigo. Eu sei que eles estão fechados comigo. Eu sei que eles não vão tipo me deixar na mão. Então são pessoas assim que eu posso contar, né? Então a gente chegou a fazer cultos com mais de 200 pessoas ali na nossa igreja. Mas dessas 200 pessoas, né, é aquilo que eu falei, as pessoas elas tinham contato com a atividade, mas elas não tinham contato com o corpo de Cristo. Então a gente estabeleceu esses velcros e conectou esses 80, e esses 80 hoje estão tendo a vida transformada. Eles estão gerando frutos, têm conseguido discipular as outras pessoas. Então isso eu tenho levado como um sinônimo de sucesso, né? E tenho sido fiel a essa visão que
que Deus me entregou ali junto com esses 80 caras. Como isso 80 impacta pessoas. na igreja? Porque você tá com jovens, mas tem pessoal mais velho. Aham. É uma igreja com famílias, Sim, né? sim. Existe uma concordância ali? Isso funciona bem lá? Então, eu tenho facilidade, né? Porque eu sou o filho do pastor sênior da igreja, né? E o meu pai, ele sempre teve uma mentalidade de dar liberdade para trabalhar. Então, eu acredito que um dos maiores erros é você delegar função, mas não delegar autoridade, né? Então, isso é um equívoco, né? Então, é lógico, tudo que eu faço passa pelo crivo do meu pai, pelo aval do meu pai. Mas ele dá essa liberdade e esse respaldo do meu pai faz com que a igreja também se molde com relação a isso. Então, assim, a minha igreja, se você for lá, você vai ver ela, sei lá, metade da igreja é de jovens, né? Mas existem ali as famílias que estão juntos e a gente consegue caminhar debaixo desse entendimento da multiforme graça de Deus, né? Então, os mais velhos, eles são como pais espirituais para a gente e os mais novos também como filhos espirituais para eles. E existe essa concordância, né? Com relação à liderança também. Então, a gente consegue caminhar de uma maneira saudável por conta disso, né? Principalmente pelo aval do pastor, né? Que no caso é meu pai. E também porque a gente entende que a igreja, ela não é uma igreja para jovens, né? Ela é uma igreja com jovens, né? Da mesma maneira que é uma igreja com pessoas mais velhas, com famílias. Então, a gente, partindo desse entendimento, a gente consegue caminhar e estabelecer uma cultura saudável assim, no contexto de comunidade. Legal. Como tem sido o pós-pandemia? Primeiro, como vocês passaram pela pandemia ali? Porque você pega bem anterior, ali em 2019, né? Sim, sim. Foi começo de 2019? Foi em fevereiro, em março de 2019. Um ano depois, fecha pandemia, tudo. Sim. Foi desafiador, né? Acho que para todo mundo, assim, foi desafiador demais. Mas a gente conseguiu passar bem, cara, pela pandemia. E eu acho que o fato da gente conseguir passar bem foi justamente pelo fato da gente estar no começo de um trabalho. Então, a gente estava enxergando ainda uma forma de trabalhar. Então, na hora da gente fazer a curva da mudança, a gente não estava engessado, porque a gente não tinha um método ainda. Então, a gente conseguiu fazer essa mudança essa mudança no método de uma maneira natural, não foi tão rígido, né? Então, para a gente foi mais tranquilo com relação a isso. E a gente conseguiu crescer mesmo em meio a esse caos aí que a pandemia trouxe. A gente conseguiu se desenvolver. Então, a gente fazia reuniões no Zoom, a gente tentava preparar a liderança para aquilo que o Senhor queria, estava colocando no nosso coração para ser feito após a pandemia. Então, foi um tempo onde a gente utilizou para crescer para baixo. Então, eu peguei fulano, ciclano e beltrano, falei, cara, eu vou desenvolver vocês, porque uma hora essa pandemia vai acabar e a gente vai ter que estar pronto. Então, Legal. Vem cá, vou desenvolver você. Vou desenvolver você. Eu acredito que depois que a pandemia passar, a gente vai ter esse departamento. E eu vejo você nesse departamento. Então, você intencionalmente preparar para aquele tempo que vai ser o tempo onde a pandemia vai ter acabado. Então, nesses 2 anos, né, que eu acho que foi o que durou a pandemia, a gente foi intencional nisso, em desenvolver pessoas, visando que uma hora essa pandemia ia acabar e a gente ia precisar dessas pessoas para estar desenvolvendo o trabalho, para estar desenvolvendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Elas já estariam preparadas, Exato. né? Então, a gente tentou Para um ser o próximo mais intencional possível em preparar pessoas, Legal. em desenvolver pessoas. Então, foi um tempo onde a gente estabeleceu liderança. Então, para nós, foi bom. Legal. Foi bom. Como que você tem visto essa geração? Qual os desafios que você tem visto hoje, geração de jovens, ou da nossa região aqui? Como que
você tem visto aí? Cara, eu tenho visto que a gente, nos tempos dos meus pais, né, eu via que a gente vivia num contexto de guerra, onde a gente via movimentos de intercessão surgindo na nação, a gente via pessoas guerreando contra principados, potestades, né? A gente via isso refletindo no meio da adoração, então a gente tinha músicas como O Nosso General é Cristo, né? Homem de Guerra é Jeová, Pelo Senhor marchamos, porque a gente vinha debaixo desse contexto. E hoje eu vejo que a gente está inserido numa geração de sabedoria, né? Não sabedoria em termos teológicos, mas sabedoria com relação a acesso à informação, né? Então a gente tem acesso à informação de uma maneira muito rápida, né? No smartphone, no aparelho. Então isso fez com que a informação chegasse para a gente de uma maneira mais rápida. Mas eu vejo que apesar da gente viver debaixo desse contexto, né, a gente precisa de uma guerra para lutar. Porque eu vejo Salomão, que ele era um homem de sabedoria, mas ele não era um homem de guerra como o pai dele, né? O pai dele, Davi, ele foi um homem de guerra. Salomão, ele era um homem sábio, mas teve uma trajetória, um período da trajetória ali de Salomão, onde ele virou um idólatra, porque ele não tinha guerra para lutar. Então eu vejo assim, quando nós não temos guerras para lutar, a chance de nós nos distrairmos com as coisas que acontecem à nossa volta é muito grande. Então eu acredito que o maior desafio assim da minha geração é justamente encontrar um propósito de vida, assim, encontrar uma guerra para lutar. Tipo, Deus, ele te entregou essas ferramentas para que você guerreasse por ele, guerreasse por uma causa. Então eu vejo que nós precisamos de uma causa. Isso que eu tenho enxergado, assim. Nós precisamos de uma causa para que a gente venha, então, estar lutando. Então eu vejo que esse é um dos principais desafios. Isso tem muito a ver com a idade dos jovens, né? Sim. Porque, assim, eu acredito também nisso, que toda geração ela precisa de causas, né? E se ela não achar isso no reino, ela vai achar fora. Exato. E aí, por isso que tanta gente lutando pelo feminismo, enfim, eu não vou nem detalhar, sim. mas encontrando algo pelo que brigar, lutar e correr atrás, né? Por isso que a igreja precisa ser também esse lugar onde nós apresentamos propósito, né, para os jovens. Exato. E não apenas um lugar para frequentar, mas um lugar para ser equipado para enfrentar essas guerras, né? Exato. Por isso que eu vejo a importância da gente estabelecer visão, né? Da gente, como um líder, falar assim, a gente está caminhando para esse lugar e estabelecendo as pessoas que estão à nossa volta uma causa. Então, quando você traz isso para perto da pessoa que você está liderando, né, a tendência é que essa pessoa se apaixone pela visão do reino que Deus te entregou, né? Então, eu vejo assim, existem 2 dias que são dias importantes na nossa vida. O primeiro é quando a gente nasce e o segundo é quando a gente descobre por que a gente nasceu, né? Então, você falar para estabelecer para essa pessoa, cara, ó, Deus te chamou para um tempo como esse, né? Assim como Esther, Deus te ordenou para um tempo como esse. Você falar isso, né? E conectar as pessoas que estão à sua volta a uma visão que Deus te entregou. Acredito que esse seja o desafio, né? Esse conceito de causa. E eu vejo assim que esse é um desafio, por quê? Porque a gente vive debaixo de uma igreja, né? Onde são várias gerações andando juntas, né? E eu vejo assim, tudo aquilo que Deus traz é algo geracional. Então, Deus, ele é Deus de Abraão, mas ele também é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, algo que perpetua entre as gerações. E essa é uma crise que eu tive durante um período, sendo vulnerável, né? Cara, como é que eu, como nova geração, consigo andar com uma geração que é um pouco mais velha, debaixo das mesmas ideias, caminhando para uma mesma direção? E Deus, ele me levou para a história de José, né? A palavra de Deus fala que certa vez José teve um sonho,
né? E esse sonho era um sonho de governo, onde os irmãos se dobravam perante ele, inclusive o sol e a lua, né? E aí a gente vê as coisas acontecendo na vida de José e ele realmente chega nessa posição de governador do Egito, né? E os irmãos, eles vão e pedem ajuda para José. E José, ele era o irmão mais novo, né? Só que naquela ocasião onde os irmãos eles vão e pedem ajuda para José, José ele não é mais o irmão mais novo, mas existe um novo irmão mais novo chamado Benjamim. E José, ele esconde, né, uma taça na bagagem de Benjamim, e depois José ele se revela para Benjamim e para os irmãos falando: eu sou o irmão que vocês venderam. E a palavra de Deus continua dizendo e diz que depois dessa revelação, José ele abraça Benjamim, né? E a Bíblia fala que eles começaram a chorar. E o choro de José abraçado com Benjamim era tão alto, tão grande, que o palácio escutava o barulho do choro de José juntamente com Benjamim. E Deus falou comigo que essa guerra de gerações, né, ela acaba quando aquele que um dia já foi o novo do pai abraça o novo do pai, a ponto de uma geração inteira escutar o barulho do choro deles, escutar pelo que eles têm chorado. Então eu, como novo do pai, abraço o meu pai, que já foi o novo do pai, a ponto de uma igreja toda escutar o barulho do nosso choro. A gente chora pela mesma causa, né? Demais. Tem sentido que Deus tem feito algo... É um momento especial aqui em Sorocaba, diferente, né? Deus tem unido as igrejas. A gente acabou de sair do 24 Horas. E, cara, as igrejas de Sorocaba são incríveis, né? Cada uma na sua multiforme graça ali, cumprindo o papel dentro do reino. Mas eu também acredito que é na união, né? Quando você consegue enxergar o todo do reino, é quando você consegue olhar para todas essas igrejas e o que cada uma está vivendo. Como que você vê esse 24 horas e esse tempo? Eu sinto muito promissor, mas como é que você vê? Cara, eu vi algo sobrenatural acontecendo no 24 Horas, que foi a junção das igrejas em direção ao mesmo propósito, né? Foi demais. Então isso foi incrível, porque eu como quadrangular estava lá, vocês como Assembleia de Deus estavam lá, batistas, enfim. Então a gente viu as igrejas, né, de Sorocaba se mobilizando em prol de algo que Deus estabeleceu como visão pro Eli, né? E eu acredito que isso que aconteceu é algo muito precioso, é algo muito valioso, e que a gente deve de fato valorizar isso, porque não é algo tão comum de se ver, né? A gente acaba andando por alguns lugares e a gente vê que, cara, existem igrejas assim que são fechadas e tudo bem, né? A visão deles e enfim. Mas quando isso tudo estava acontecendo, Deus ele me lembrou de uma passagem de Ezequiel, né? Que ele estava ali diante de um vale, que era o Vale dos Ossos Secos. E aí Deus pergunta para ele: o que você está vendo? Ele falou: estou vendo ossos secos, né? E Deus fala para ele: então profetiza sobre esses ossos. E ele profetiza, e a partir dali um barulho surge daquele lugar, e era um barulho de osso se juntando com osso, né? Agora, para um osso fazer sentido, ele tem que se conectar com um osso que é diferente do dele, né? E isso gera um barulho, isso gera um desconforto, né? De osso diferente se juntando com outro osso. Mas se nós formos capazes de entender e de suportar o barulho, a gente constrói um exército. Então eu enxergo dessa maneira, né? Um corpo sendo gerado através da união dos diferentes. Foi algo realmente sobrenatural, né, que aconteceu. Sim, foi demais. Eu tenho um sonho e o Nós Somos de Cristo surge por isso, né? Por isso que é um movimento interdenominacional. Sim. Porque a gente não queria fechar numa igreja, numa denominação. E eu tenho um sonho que realmente a gente, como igreja, se conecte e transfira, sabe? Porque vocês carregam algo que nós não carregamos. E
E quando a gente vai para a mesa e a gente compartilha do pão e do vinho, a gente cresce. Sim. Assim como tenho certeza que nós carregamos algo que vocês não carregam. Sim, com certeza. E não necessariamente a gente precisa viver o que vocês vivem, mas a gente precisa juntos cumprir uma função, né? Você está falando aí dos ossos, mas como é que a mão vive sem o braço, né? O antebraço. Não dá, né? Não Então, cara, juntos o potencial que nós temos como igreja de tocar a cidade e cada um cumprindo o seu papel, sem precisar querer fazer o que a outra faz, enfim. Eu acho muito incrível o que Deus está fazendo. Cara, incrível. E eu vejo a mão de Deus nisso de fato, sabe? Porque, como eu falei, eu não consigo enxergar isso como algo natural. Né? Eu vejo a mão de Deus unindo as pessoas, unindo os líderes da cidade, unindo as igrejas da cidade. É isso que eu tenho enxergado, sabe? Eu também. E assim, o Eli falou, né, aqui no podcast dele, que isso tem um potencial de realmente trazer avivamento, né, um novo período de avivamento para nossa cidade que toque a nação, cara. E eu espero que a gente consiga realmente construir. É aquilo que você falou, cara. Você mandou muito bem quando você falou. Se a gente suportar o barulho, né? Então vai ter um período que talvez gere um desconforto, porque muitas vezes aqui não, né? Entre nós está uma conexão incrível, mas às vezes se conectar com quem não é tão confortável se conectar, a gente queira fugir. Mas é importante que a gente suporte, né? Exatamente. E atravesse essa barreira. Exatamente. É isso que eu enxergo, sabe? Eu acredito que Deus ele pode construir algo a partir de nós que vá tocar a nação. Mas para isso é necessário que a gente suporte o barulho dos ossos, né? A gente suporte algumas coisas que acontecem naturalmente para quem se levanta e se coloca à disposição para ser usado por Deus. E eu acredito que Sorocaba, Deus tem mudado algumas coisas e acho que o 24 Horas já foi fruto de algo que Deus já tem feito em Sorocaba, né? Então, eu acredito que as pessoas que estavam ali realmente estavam dentro de um propósito muito forte, né? Eu não acredito que as pessoas estavam ali aleatoriamente, sabe? Cada pessoa que a gente conversou, que a gente teve um contato, a gente percebeu o quanto cada uma delas carrega e o quanto a gente realmente pode compartilhar e acessar realmente essa multiforme, né? Então, eu acredito que o que Deus está fazendo já em Sorocaba é muito incrível, né? Levantando pessoas muito incríveis. Sim. E a concorrência, né, de igrejas acaba quando alguém acha que carrega o todo de Deus sozinho. E aí, por isso que talvez se feche. Então, você não pode ir lá no shift, você não pode ir lá no quadrangular. Cara, nossa, pensar é tão absurdo. Sim. Né? Porque, cara, a gente precisa caminhar como realmente corpo, né? Como que uma mão vai caminhar sozinha? Né? E todas caminhando com uma cabeça, né? Porque corpo sem cabeça E eu vejo um que Deus ele não entrega tudo para uma denominação só. Jamais. Né? Justamente para que a gente aprenda a depender uns dos outros. Né? Eu acredito que viver em comunidade ele pode ferir o seu ego, mas no fim das contas ele libera o seu eu. E eu vejo que esse desafio de viver em comunidade é algo que Deus implementou para nós, né? Para que a gente viesse seguir, para que a gente viesse viver debaixo desse conceito de nos conectarmos com as pessoas que estão perto de nós. Legal. E falando em visitar, como é que funciona o shift lá, os horários, que dia da semana? A gente faz as reuniões de sábado às 8 horas da noite. Então, de sábado a gente está lá batendo cartão e cada culto assim tem sido uma experiência nova com Jesus, né? Legal. Deus ele tem se movido assim de uma maneira palpável a cada culto. A cada culto. Quais são as redes sociais lá do Shift, suas? As minhas redes sociais, né? O meu Instagram pessoal é galvão, sem o tio, @Felipe. E do Shift é shift.piv. Piv é uma sigla de Primeira Igreja de Votorantim. Legal. Então, a gente está com essas duas redes sociais e a rede social da igreja mesmo é Primeira Igreja de Votorantim.
Primeira Mas- Igreja Votorantim. de Votorantim, isso. Então, não tem quadrangular no nome? Não, tá na bio, tá ali tudo, Ah, tudo legal. certinho, mas tá na bio. Porque se ficasse quadrangular, ia ser Ia a primeira ficar- igreja É. de Votorantim, primeira igreja quadrangular de Votorantim. Aí, tipo, o user ia ser tipo um Gigante. texto, né? Aí a gente decidiu fazer primeira igreja de Votorantim. E o horário do culto da igreja fora do shift? Então, a gente tem as nossas reuniões de oração, que a gente é raiz. Uhum. Né? As reuniões de oração, terça-feira, 7h30. Aí, quinta-feira, a gente também tem os cultos, quinta na PIV, às 7h30. E domingo, a gente tem cultos às 9 horas da manhã e também às 18h30 horas. Legal. O endereço lá? Rua José Tomás da Costa, número 343, no bairro do Vossoroca, em Votorantim. Legal. Top. Legal. Indica pra galera aí, sei lá, uma banda, uma música que você tá ouvindo muito, alguma coisa musical. Cara, uma banda que eu tenho ouvido muito... Eu tenho ouvido uma música que eu tava até contando pra Cibele, que é uma música que saiu agora, da F-Hop, que é Colossenses Colossenses e Suas Linhas de né? Amor. Que é uma A música gente tem ouvido assim, muito também Nossa, essa a gente tá música. ouvindo muito essa Essa música. música é incrível, né? Incrível. E os projetos que saíram dali da F-Hop recentemente é algo que tem me agradado, assim, musicalmente e também nesse questão de letra e musicalidade, enfim, é algo que eu tenho ouvido bastante. Algo até que a gente tem falado, né, é que o F-Hop parece que ainda está numa ascendência, assim, Sim. eles ainda estão transbordando muito, né, daquilo Sim. que eles carregam e parece que está se expandindo, assim, Sim. está realmente... E eu acredito que Deus Incrível. ainda tá segurando ali. Tenho essa sensação também. Que uma hora vai... Tenho essa sensação também. Tenho essa sensação também. O que eles fazem é algo incrível, né? Esse Exatamente. conceito de 24 horas de oração também, que eles fazem, casa de oração, né? Casa de oração. Que eles fazem, com influência do iHop, né, de Kansas. É algo que eu considero incrível, a maneira como eles fluem nesse quesito adoração. É algo que me toca bastante. E fora a Bíblia, claro, você tem algum livro para indicar? Cara, eu recentemente li um livro sobre adoração que é muito bom, que acho que é De Volta à Essência, do Jeremy Rill. É o que eu tô lendo, né? Tá lendo? Cara, é muito bom esse Muito livro. bom. Muito legal. É um livro que me edificou bastante. E, vixe, eu tenho alguns livros, assim, que são livros Pode citar. que Pode me citar. marcaram. Porque boas indicações sempre é bom pra galera É. não ir Cara, em roubada. Eu gosto muito desse livro. Eu li também Enraizados. Quase todo ano eu leio, assim, Enraizados. Que é um livro que me edifica bastante. Um outro livro que me edifica bastante sobre liderança é O Perfil de Três Reis. Nossa, Muito bom. Esse livro pra é muito mim, bom. É um dos melhores É livros muito que eu já li. É um livro assim que virou chave mesmo Muito na minha bom, vida. muito bom, incrível. Ele é fininho, né? É. E ele é muito bom. Sempre que dá, eu tô lendo ele também. Tem um livro muito bom que se chama Amado Timóteo. Não sei se vocês já leram, mas ele é um livro de um pastor que ele está começando no ministério. Ele recebe cartas de pastores mais experientes do que ele. E são cartas assim para edificação pessoal, como se fosse Paulo escrevendo para Timóteo, né? Então é um livro muito legal. Que eu É me incrível esse identifiquei livro bastante. também. Esse eu não conheço. Legal, Ele é legal. bem legal, bem legal. Então, enfim, algumas dicas aí, algumas dicas de livros aí que falam muito comigo. Legal, legal. Mais alguma pergunta, meu amor? Não, acho que é isso. Tá muito bem. Como é que eu posso dizer? A gente conseguiu tirar bastante informação importante e Foi muito edificante bom, pra foi galera. muito Foi bom. muito bom. Eu Muito acredito legal. também. Então, você que está aí assistindo a gente, não esquece de compartilhar esse vídeo, mandar para a galera nos grupos da igreja aí, para que o pessoal também seja edificado. Não é só a história do Felipe, mas muita coisa que Deus transbordou aqui nessa mesa. Então, manda para a galera. Comenta aí o que mais chamou a atenção de você. Não esquece de curtir, de tocar na sineta aí também para receber os nossos conteúdos. Felipe, cara, que prazer ter você muito aqui. Bom, obrigado pelo convite. Estou muito honrado, muito feliz de estar participando disso. Espero que tenha sido uma conversa boa. Sim. Foi Foi Espero que muito tenha sido bom. uma conversa edificante também para quem está assistindo. Amém. E, Faltou alguma coisa a gente falar aqui? cara, acredito que não. E se faltou, né? A gente conversa numa próxima vez. Quem Isso sabe? aí. A gente conversa numa próxima vez e para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar Amém. participando disso com vocês. É isso aí. Para quem não conhece,
segue lá o Felipe, vai lá no Shift, que eu ainda não tive a oportunidade de ir. É verdade. Mas a gente todos não os meus foi amigos ainda. que foram, cara, sempre elogiam muito. Que que bom. o culto é uma atmosfera de adoração Que bom. espiritual. Então, aliás, a Sibeli falou que o combo foi bom na conferência da base. Cara, foi muito conferência bom. da Porque base. você ministrou louvor Sim, no deu período bom. Aquele dia deu bom. que eu ministrei. Foi muito Sim, bom. Foi cara. muito legal. poderoso. Muito Muito bom. bom. Que Deus continue usando muito você lá, Vocês os músicos. também, vocês Amém. também. Vocês também. Amém. É isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de, enfim, seguir a gente em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo NSDC Cast. Deus abençoe sua vida e não esqueça que nós somos de Cristo.